Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui, novamente, para mais um bate-papo semanal. É uma coisa bem complicada que está acontecendo e a gente nunca vai saber se é verdade ou mentira tudo o que as pessoas alegam. Eu acho que é engraçado, né? Confiar nas pessoas hoje é algo tão difícil, mas tão difícil, que é mais fácil você acreditar em Papai Noel, Saci Pererê, Cuca Lelé. É mais fácil você acreditar no fantasioso do que acreditar nas pessoas. Veja, nós estamos sendo bombardeados por informação e desinformação simultaneamente pelas redes sociais, pelas mídias, por esses twitters da vida, X, todas essas redes onde conectam pessoas, nós estamos recebendo desinformação, tá? Para quem está assistindo e acompanhando a campanha agora para prefeito, né, onde você tem o Pablo Marçal, o Boulos, a Tabata, o Datena, o Ricardo Nunes, nós estamos vendo um show de ataques ad hominem, um show de ataques pessoais. As pessoas têm seus devidos problemas e acabam sendo expostos de uma maneira tão absurda, tão doentio, que você não sabe mais quem realmente acreditar. Então você tem um pseudo-cristão que fica atacando as pessoas, fica deduzindo e inventando mentiras, dizendo que uma cheira cocaína, não cheira cocaína, que a outra matou o pai. Então a gente já não sabe mais o que acreditar. O que eu acredito é que cristão não faz esse tipo de coisa. Esse discurso proselitista doente de ficar expondo se uma pessoa usa drogas ou não, sendo obviamente já comprovado, né, que o dito Guilherme Boulos, que é candidato a prefeito de São Paulo, não teria nada a ver com o outro Guilherme Boulos, que demonstrou então ser usuário de certas drogas em uma época de suas vidas, e que foi uma falácia do próprio Pablo Marçal. E aí, a gente não sabe, né? Cristão não faz esse tipo de coisa, então coloca-se realmente a cristandade do senhor Pablo Marçal contra a parede. E eu estava aqui quietinho no meu canto, né? E apareceu um vídeo do Intercept Brasil, recomendado pelo YouTube aqui no canal. Eu não gosto de recomendações do YouTube, mas eu parei para ver, pois estava lá se referindo às casas em que o dito Pablo Marçal teria construído em uma cidade da África ali para tentar ajudar os habitantes. E na verdade foi só realmente para poder utilizar-se como uma campanha também ali, como ele usou do Rio Grande do Sul, né, para poder ser alguma coisa na mídia. Então vamos fazer trabalho beneficente. E na verdade, de todas as casas que ele disse que construiu, foram só 30. E ele não conseguiu construir mais do que isso. Então, assim, o Intercept foi lá, mostrou realmente o lugar onde as ditas casas foram construídas e mostrou como ele largou o lugar completamente abandonado, numa espécie de alvoroço, porque todo mundo queria uma casa, então todo mundo correu para lá e acabou causando até um problema econômico na cidade. Então, é muito difícil você ver uma pessoa que se diz cristã mentindo publicamente, o que então torna-se questionável não somente o seu caráter, mas também a sua religiosidade. E não obstante a isso, novamente aqui a revista Fórum traz o Evangelho segundo o Pablo Marçal. Né? O Pablo Marçal parece que ele está reconstruindo também a Bíblia de acordo com a matéria. Vamos lá. Então, como coach, que ele fala que não é coach, mas é coach, né? Que nem eu vi que Vanilla fala que não é mais satanista, depois vira luciferiano, agora não é luciferiano, agora ele é judeu, agora não é mais judeu, agora é praticamente um semi-cristão, né? Então vamos lá, como coach, candidato a prefeito de São Paulo, manipula o discurso evangélico para enganar mais pessoas em seu projeto pessoal de poder e riqueza, tá? Ele arrecadou cerca de 5 milhões de reais em vaquinha para poder construir as casas lá na África, estimado pelo Intercept Brasil, mas parece que foi muito mais do que isso de acordo com a matéria, mas os valores não foram apresentados, tá? A matéria é bem complicada, assim, tem um fator de exposição muito alarmante, então aqueles que realmente querem ver o lado contrário do Pablo Marçal, eu recomendo que assistam para que vocês possam ter então a impressão do que realmente é,
tá? Lembre-se, a gente tem que ver as duas faces de uma moeda para poder julgar o valor da mesma. Não adianta você só olhar um dos lados. Então o coach e candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, tem uma forte conexão com uma parte do público evangélico, claro, porque é o público mais fácil de você enganar, é o público mais fácil para você domesticar claramente, né? E você pode, ali, se você for cristão e detentor, então, dos valores éticos e morais que eles acreditam, você arrebanha ali uma grande parcela de pessoas que são facilmente influenciáveis por uma palavra que é o cara acredita em Cristo, o cara acredita em Deus, o cara acredita em Jesus, então fica mais fácil ganhar esse público. Isso é notório e parece ficar ainda mais evidente nas pesquisas que mostram que é justamente esse público de Marçal mais cresceu nas últimas pesquisas, né? Você vê que a grande maioria dos candidatos, quando quer voto, eles vão para a igreja. Ele se apresenta como uma pessoa de fé e frequentemente compartilha mensagens que combinam princípios de desenvolvimento pessoal e profissional com ensinamentos cristãos. Veja, para mim ele não tem fé nenhuma e nunca teve fé. Para mim ele pratica simplesmente a teologia da prosperidade, é um enriquecimento absurdo que a pessoa faz, diz que faz trabalho voluntário, ninguém nunca viu, e o que ele fez na Angola, de acordo com o Intercept Brasil, é algo tão absurdo, tão doentio, que ele não ajudou praticamente quase ninguém. As pessoas estão ali vivendo na miséria e parece que só tem uma ONG que está ajudando, que são então de evangélicos que estão também utilizando-se ali da sua fé para poder evangelizar os africanos. Então, voltamos à Idade Média, como eu sempre falei. Essa abordagem tem atraído muitos seguidores dentro da comunidade evangélica que se identificam com a sua mensagem de superação, propósito de vida e fé em Deus. Na verdade, a única mensagem que o Pablo Marçal fala é como você fica rico. A única coisa que Pablo Marçal esqueceu é que Jesus, ele compartilhava as coisas. Ele nunca acumulou nada. Se ele pudesse, então, dar a roupa do corpo para ajudar as pessoas que estavam na miséria, Jesus faria. A ideia, a ideologia aplicada por Jesus era uma ideologia socialista, era uma ideologia de compartilhar e não concentrar renda. É por isso que ele sempre falava, é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Acho que o Pablo Marçal esqueceu essa passagem. Todo mundo aqui, quando a gente lê a Bíblia e consegue fazer exegese dos livros, você trai, né, esse conceito, extrai esse conceito bíblico, mas parece que o cristão, ele simplesmente se apoia naquilo que ele quer. É tipo, não vamos rezar para os mortos. Você reza para o morto, cara. Jesus Cristo está morto. Morto, ele é um morto e você reza para Jesus. Então é engraçado porque as pessoas pegam o que eles querem da Bíblia para poder se dizer cristão e jogar isso na cara das pessoas. Novamente, Jesus não era milionário, então por que cristão quer ser milionário? Siddhartha Gautama era milionário. Siddhartha Gautama morava num castelo na Índia. Ele tinha ali servos, ele tinha riquezas em abundância porque ele era detentor de uma das linhagens mais apreciadas e valiosas, a linhagem Sákya. Ele abandonou aquilo, depois voltou para casa e assumiu novamente o reinado dele, mas ele nunca abandonou a família dele, ele sempre bebeu da riqueza. Os próprios seguidores de Siddhartha, como o próprio Dzambala, era o símbolo da riqueza. Veja, uma figura do budismo era extremamente rica, Jesus era extremamente pobre. Então, se vocês querem riqueza, não deveriam seguir quem é realmente uma pessoa que era socialista e que dividia as coisas e não concentrava riqueza. São viés, né, complicados. Marçal também organiza eventos e palestras que muitas vezes incluem momentos de oração e reflexão espiritual, né? Devia chamar Santo Daime isso aqui, né? Santo Daime o seu dinheiro para que eu concentre mais a minha renda. O que reforça a sua conexão com esse público. Além disso, ele utiliza a sua plataforma com discursos de valores cristãos, uma pessoa que causa tanto distúrbio assim na família do Sr. Guilherme Boulos, falando que ele é usuário de cocaína, não é cristão para mim, tá? Não tem integridade nenhuma, não tem amor ao próximo e confiança em Deus, muito menos. Veja, existem certas pessoas que eu não gosto na internet, sem dúvida nenhuma. Certas pessoas que eu tive vários embates e vários problemas.
Mas nem por isso eu vou no ad hominem expor as fraquezas dessas pessoas. Eu acho que a gente tem que vencer as pessoas no seu discurso. Em nenhum momento eu ataquei as pessoas no ad hominem em qualquer tipo de discurso estando ao lado. Nem mesmo o Daniel Mastral, que depois demonstrou-se realmente ser uma pessoa de caráter bem duvidoso quando ele acabou falecendo, não é? Onde as pessoas viram certas situações complicadas da vida dele, foi afrontada por mim. Eu dava risada no podcast com a presença dele, na presença dele, porque eu nunca tinha ouvido tanta teoria da conspiração sem qualquer fundamento nenhum. E aí você dá risada, você fala, cara, você tá trazendo isso da onde? Mas beleza, eu nunca afrontei ele, sabendo que ele tinha fraqueza, sabendo que ele teve situações complicadas na vida pessoal dele, e trazendo isso como uma coisa jocosa, destruidora de valores ou do caráter da pessoa, né? Eu sempre falo para as pessoas, e sempre vou falar, por exemplo, fé não se terceiriza, oração não se terceiriza. Ah, reza por mim, né? A minha fé é mais forte, a minha oração é mais forte. Eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que buscar pilares de sustentação internos extremamente fortes para que nós possamos nos alicerçar dia a dia. O próprio Daniel Mastral, que não tinha então esses pilares fortificados, acabou tirando a sua própria vida. E isso que eu estendi a mão para ele diversas vezes, mas fui ignorado. Então, assim, uma pessoa que ataca no ad hominem, como o próprio Pablo Marçal está fazendo aqui, o Pablito está fazendo, atacando Boulos, eu acho que ele não representa nenhum ato de cristandade. Ao contrário, ele demonstra um ato de covardia, sabendo que o Boulos tem filha, sabendo que o Boulos tem sua família. Veja, ninguém é inimigo de ninguém. O Pablito aqui, ele não é inimigo dessas pessoas, ele simplesmente está disputando um cargo público onde o teor é das ideias, onde nós vamos elevar o discurso dizendo o que acontece na cidade, o que o PT fez, o que o PMDB fez, o que o PSDB fez, o que cada partido político fez em cada período da história aqui de São Paulo, para poder mudar isso. Ou seja, eu vou me basear em o que foi feito, o que são cases de sucesso. O SUS é um case de sucesso, tá? As políticas públicas hoje são realmente muito bem vistas, tá? São cases ali trazidos da Inglaterra, são cases trazidos da Europa e que realmente tiveram um apoio público muito forte e amparou muito bem a população. Tá? Lembrando que nós não tínhamos absolutamente nada na época então de Dom Pedro, os hospitais eles eram particulares, extremamente voltados somente à realeza e o povo não tinha acesso a nada disso, nada. Então quando ele faz o ad hominem nele, atacando o Boulos, demonstra que ele não é uma pessoa que realmente está em pró aos outros, não tem essa questão de benevolência com o próximo, respeito pelo próximo, o amor ao próximo. Não tem, cara, não tem. O que ele quer é poder e dinheiro. O que ele quer é poder e dinheiro, tá? A relação do Marçal, então, com os evangélicos pode ser vista como problemática em alguns aspectos, especialmente quando analisada sob a ótica de mistura entre religião e interesses comerciais. E, desculpa, cara, religião é uma coisa pessoal de cada indivíduo. A gente tem que entender a religião, por isso que existe a teologia, por isso que existe ciências da religião. Para quê? Para que a gente possa fazer pesquisa, para que a gente possa entender cada lugar de fala de cada ser humano. Quando você vai, então, se relacionar com a sociedade, você tem pessoas que são judeus, tem pessoas que são muçulmanos, tem pessoas que são cristãos. Você tem que entender qual é a religião dele, como se porta, o que está por detrás daquela religião, para você poder entender o indivíduo. Muitas das religiões, elas são portas de entrada para sociedades no mundo. Quando você vai viajar, né, tirando o cristão que quando viaja ele acha que todo mundo deve algo para ele, mas quando as pessoas viajam, a gente está num país onde a cultura é diferente, a gente tem que entender a cultura onde a gente está inserido para não fazer meleca. Porque em certos países, se você, por exemplo, mostra a sola do seu sapato, você pode ser preso, pois você vai estar ofendendo uma pessoa. Nos países árabes, se você senta e mostra a sola do sapato, você está ofendendo aquele que está do seu lado. Então a gente tem que buscar a cultura, tá? Mas parece que o Marçal ele não se importa com isso. Então ele utiliza a fé e os ensinamentos cristãos como parte de sua estratégia de marketing, o que levanta questões sobre a autenticidade de sua mensagem e as possíveis implicações éticas. Ele não tem ética nenhuma. Marçal não tem, o Pablito não tem ética. O que ele tem é simplesmente lucro, grana, poder e controlar as pessoas. É isso.
E esse negócio da babaquice que ele cria de eu vou desbloquear isso, eu vou desbloquear esse negócio da sua mente, eu vou ativar a chave de eu não sei do que. Isso é discurso de coach, isso é discurso de PNL, isso daí é simplesmente uma lobotomia, lavagem cerebral. As pessoas ainda não perceberam isso. O discurso dele é puramente uma mensagem para a lavagem cerebral das pessoas. É ressignificar ensinamentos que o Deepak Chopra ensinava isso em 2000. Deepak Chopra tem um livro sobre isso. Essa interseção entre fé e negócios pode gerar uma confusão entre o que é o conselho espiritual genuíno e o que é uma técnica de venda, potencialmente explorando a fé dos seguidores para fins comerciais. Essa abordagem corre o risco de banalizar os ensinamentos religiosos, transformando-os em ferramentas para ganho pessoal, ao invés de promover uma verdadeira reflexão espiritual e comunitária. Cara, ele não visa trazer a fé para as pessoas, ele não é pastor. Entendeu? Um cara que vai de helicóptero para a igreja, um cara que vai de Porsche para a igreja, desculpa, Jesus vai olhar e falar, mano, tem gente morrendo de fome na rua e o cara tá vindo de Porsche aqui numa dita casa de Deus para pregar alguma coisa ou para escutar alguma coisa? Tá de brincadeira. Primeiro que Jesus sempre falou isso, né? Deus não está nos templos, Deus está dentro das pessoas. Segundo, Jesus nunca concentrou riqueza. Jesus dava, ele repartia o pão, então ele pegava o alimento dele e distribuía o alimento dele, sabe? Ele lavava um pé de um indigente. Eu não vi o Pablito fazendo isso. Eu não vi ele lavando o pé de moradores de rua, como Jesus fazia. Entende? Então fica muito mais fácil, né, você ficar cagando regra na internet e ali iludir os africanos, como o Intercept Brasil mostrou, e ficar ali fazendo discurso proselitista doente, né? A pregação dele dentro dessa teologia da grana, teologia financeira. Então assim, né, concentre-se em sua renda, não distribua sua renda e seja milionário que nem eu sou, mas primeiro você paga o meu curso, compra o meu curso para ser milionário. Bom, ao vincular o seu sucesso financeiro à fé pessoal, então, Marçal pode criar expectativas irreais entre seus seguidores, sugerindo que a prosperidade é uma consequência direta da crença, e não é. E da prática religiosa, não é, cara. Novamente, o cristão tem como preceito os princípios de Jesus. Se Jesus dividia as coisas e nunca concentrou renda, por que então os seguidores de Jesus concentravam? A igreja concentra a renda. A igreja, deturpada por Paulo, Pedro e Tiago, concentrou riqueza, porque ela destruiu povos. Ela foi e destruiu, conseguiu a terra por meio dos romanos e foi agregando objetos de arte, objetos valiosos, foi pegando riqueza, foi matando, foi estuprando, foi queimando, foi dizimando a população. A igreja perpetuou isso. E a igreja tomou vários golpes. E em 2000 começou então a fuga de muitos fiéis da igreja, percebendo os escândalos financeiros do próprio Banco do Vaticano, os escândalos com relação à pedofilia, escândalos com relação a esse apelo de homofobia. O fiel foi embora, o fiel foi para outras crenças, principalmente para o Islã, que cresceu muito, pegando então esses cristãos que estavam frustrados com a sua própria igreja, né, os católicos, e foi agregando dentro da sua fé. Então o que você tem aqui é realmente algo que não soa como Jesus pregava. Isso pode levar a um entendimento distorcido da fé, onde a ausência de sucesso material pode ser interpretada como falta de fé ou insuficiência espiritual, o que pode ser psicologicamente prejudicial para algumas pessoas. Literalmente pode. Um morreu, né? Um funcionário dele que ele incentivava, né, as pessoas correrem, acabou falecendo. A teologia da prosperidade. Então é o seguinte, veja, é o que eu sempre falo, Marçal não é líder de ninguém, ele não é representante de nada, ele é simplesmente uma pessoa que respondeu por um processo judicial junto com um pastor de uma igreja lá de Goiânia ou de Goiás, eu não sei, acabou então utilizando-se de e-mails para dar golpes financeiros. E o áudio foi divulgado pela Polícia Federal, demonstrando que ele estava envolvido nesses esquemas. O próprio Pablito diz então que ele não estava envolvido, que ele simplesmente arrumava computadores, mas não é o que o áudio diz.
O áudio ressalta muito essa questão dele estar ciente do que ele estava fazendo e participando de desvios financeiros. Depois, com esse negócio da África, onde viram que ele não construiu quase nenhuma casa prometida e que realmente ele simplesmente se frustrou na tentativa, né? E tampou aquilo com um belo latão de terra, dizendo, opa, vamos encobrir isso aqui, volta pro Brasil e vamos continuar ali enganando os evangélicos no Brasil. Desculpa, cara. O que vai acontecer se esse cara assumir, então, a prefeitura de São Paulo e não conseguir realizar nada? Ele vai falar o quê? Que o governo anterior é que realmente estava causando problemas, que obstruiu o acesso dele, que prejudicou ele? Veja, nós tivemos uma pessoa que lutou, né, por interesses da população, entre aspas, mas até que fez um movimento interessante, que foi o Dória. O Dória assumiu ali um cargo público e viu quão é difícil você conseguir mover a máquina pública cheia de pessoas de partidos adversários que estão impedindo você de poder construir coisas, fazer coisas. O Dória, pelo menos, quer queira ou quer não, ele fez lá a vacina dele, tá? A vacina dele foi reconhecida, teve ali a utilização, sendo você antivacina ou não, mas pelo menos ele fez alguma coisa pela população colocando a vacina dele. Ah, eu não acredito nisso, não acredito na vacina, o problema não é meu, tá? Aí é sua crença, literalmente. Mas ele fez algo pela população, ele colocou uma vacina no mercado, ok? Quem vai validar se a vacina dele funciona ou não é a Anvisa, são os órgãos públicos de saúde, o Ministério da Saúde, são outras autoridades, tá? Ah, ia virar jacaré. Não sei, cara, tá? Mas, então, aqui ele começou a jornada dele em Goiânia, numa igreja chamada Igreja Videira, tá? Onde teve seu primeiro emprego como operador de som. E lá ele aprendeu muitas técnicas que hoje usa em seus discursos, que são a mistura onde aplica noções de teologia, da prosperidade e da confissão positiva, né? E, novamente, é muito complicado porque, ao meu ver, igreja não forma ninguém. Tá? Tem que avisar a Damares disso. Igreja não forma ninguém. O que vai formar profissionais para o mercado são faculdades, são cursos registrados e reconhecidos pelo MEC. Então, se você quer virar pastor, você vai até uma metodista, você vai até uma Mackenzie, você vai até a PUC, tá? Você vai atrás de uma faculdade para você se formar, fazer todo um processo de formação, bacharelado, para daí você virar um pastor. Algumas são confessionais, outras são aconfessionais, tá? Então, algumas vão te ensinar realmente ali o discurso, o pastoril, né? Como você pregar no púlpito e outras não. Outras você vai ter aula de oratória, mas não necessariamente você vai ter uma cobrança muito grande com relação a você, então, ter essa presença no palco e realmente fazer os atos de evangelização ou propagar ali uma maneira mais radical sobre como você vai fazer com que as pessoas se apaixonem por você no púlpito. Então tem que fazer isso. Ciências da religião, por exemplo, não existe bacharelado de ciências da religião. O que existe aí é uma especialização, tá? Eu tenho 2, 3 cursos de teologia como especialização e tenho ciências da religião como especialização. Tá? Eu não fiz bacharelado, porque eu não sou um teólogo de igreja, eu sou um estudante, eu estudo teologia. Então, para mim, dentro das especializações, foi muito bom fazer uma teologia de religiões comparadas, uma teologia sistemática, uma teologia que realmente possa entender melhor o que realmente está sendo aplicado biblicamente e todos os fatores históricos. Eu achei maravilhoso, principalmente a história do cristianismo, que foi uma especialização muito legal. Então, assim, precisa tomar muito cuidado com gente que vem da igreja dentro desse princípio de sou formado pela igreja. A igreja não forma pessoas, tá? Então ele fez ali seus objetivos dentro da programação neurolinguística, tá? Com uma alta dose de invencionices e mentiras capaz de prender a atenção de gente que quer ficar rica da noite pro dia, tá? Então ele é coach mesmo, tá? Ele é coach. Em suas redes, o pastor que inspirou Marçal ensina como a oração intensa libera o milagre. Além de organizar viagens a Israel e eventos com o SER, que é o Seminário Empreendedores Radicais de 2024. Radicais! Segredo dos Vencedores e a Teologia da Prosperidade somada ao empreendedorismo radical e defesa de Israel só poderia gerar algo bizarro como o atual candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Veja, Israel não é cristã,
tá? Israel pertence aos israelenses e aos israelitas, que são judeus. Eu não sei o porquê que cargas d'água cristão quer se meter em Israel. Israel é Velho Testamento, Novo Testamento é uma outra coisa. Velho Testamento é Israel. Cristão vai para Israel e Israel olha e fala, cara, cai fora daqui. Cai fora, aqui não é seu território, tá? Não é, cai fora cristão. Mas cristão não entende. Apesar de todo o arcabouço neopentecostal, claramente, né, que mescla discursos de prosperidade e autoajuda da política mais nefasta que tem conhecimento, Marçal se vende como outsider de ambos os aspectos. Ambos os espectros, tanto da religião quanto da política, criando uma religiosidade positiva que leva a riqueza dissociada do compromisso de qualquer igreja, atingindo, assim, tantos evangélicos que se encontram em alguma comunidade como aqueles que hoje se identificam como desigrejados, tá? Veja, cristão não precisa de igreja, novamente. Quem precisa de igreja é o católico. O católico, ele advém, então, da Igreja Apostólica Romana, necessita do seu padre, necessita do seu bispo, necessita ali de uma estrutura do Papa, por ser uma teocracia. Papa é representação de Deus na Terra, é uma teocracia. Quando você fala de cristão, o cristão ele não precisa da igreja, ele se alicerça suficientemente bem em todos os atos de Jesus dentro do Novo Testamento, não precisando de um vínculo, uma vez que Jesus disse que Deus não está nas igrejas. Então eu não preciso da igreja, eu posso me alicerçar em todas as palavras de Jesus, principalmente nos atos dele para com o povo dele, ou seja, a representação das atitudes de Jesus, fazendo com que ele possa, então, tornar-se um alicerce fundamental de uma sociedade, fazer com que ele alimente as pessoas em estado de inanição, né? Ajudar pessoas carentes, participar de ONGs para a população, mas isso a gente não vê, é muito raro você ver isso acontecendo. Pois a gente tem mais cristãos de internet do que cristãos missionários que realmente fazem algo. Lembrando que Jesus não andava de carro, Jesus andava de burrico, Jesus não pegava avião, ele peregrinava, Jesus não tinha outfit, Jesus tinha simplesmente um manto, uma roupa que cobria o corpo dele e quiçá uma sandália, algo para ele calçar. Ele não usava tênis da Nike, não usava tênis de marcas, não usava calça de marcas, tá, cristão? Ele simplesmente usava a própria roupa do corpo peregrinando. Isso que é o problema. Então você tem o Pablito que faz então com que o cristianismo ele seja ressignificado. Vamos ressignificar o cristianismo, gente. Vamos fazer o cristianismo do outfit, o cristianismo da finanças, da grana, da prosperidade. Mas Jesus nunca pregou a prosperidade. Ele pregava a divisão dos bens. E aí complica, né? Então o Pablo ele acaba ganhando respeito do lado da política, claro, porque ele tem milhões de seguidores e qualquer tipo de partido político vai pensar, vai falar, pô, aqui eu tenho um cara que ele pode me trazer votos, pode me trazer gado, pode me trazer público, que nem o Bolsonaro fez perante as igrejas. O Bolsonaro fez um movimento com mais de 50% da população brasileira se alicerçando basicamente naquele princípio, né? Que Deus está acima de todos, né? Então, você percebe que ele movimentou as igrejas fizeram o voto do cabresto, fazendo com que os evangélicos sofressem, então, uma lobotomia para poder votar no Bolsonaro. Depois disso, o Bolsonaro caiu ali em desgosto, tendo, 80% de desaprovação, né? E foi algo, assim, absurdo. Então perde-se completamente a força, principalmente o desamparo das pessoas que fizeram o movimento ali de 8 de janeiro, né, que destruíram o Congresso, o Senado e tal, utilizando-se dessa bandeira do Bolsonaro, esperando que o Bolsonaro fosse fazer alguma coisa por eles e eles não fizeram, e o Bolsonaro não fez. Então você percebe como as pessoas ficaram completamente desamparadas da fé que postaram e colocaram numa pessoa, tá? Charlatanismo e coachismo, tá? Então não é preciso ser muito inteligente para perceber que o grau de charlatanismo, de acordo com a matéria, não sou eu que estou imputando nenhum crime ao Pablo, mas sim a matéria está falando aqui charlatanismo e autoajuda barata no discurso de prática de Marçal. Durante o culto numa igreja em Videira, Marçal apareceu como um coach gospel e tentou fazer com que a mulher cadeirante voltasse a andar.
Veja, aí a gente tem uma coisa curiosa, né? De meme ao cara mais falado do Brasil. Eu não sei se isso é proposital, ou se isso foi um ato ignorante da parte dele, ou foi ele achando que a igreja faz milagre, porque não faz, tá? Não faz. Tem que avisar o Pablito. Pablito, vai até uma penitenciária, pergunta quantos cristãos estão lá presos. E me diz quantos levantam a mão. Quem realmente é evangélico que está preso? Te garanto que 99,9% da população carcerária hoje no Brasil como um todo é evangélica. Se a igreja fizesse milagres, você não tinha um evangélico preso. A matemática vai absolutamente contra aquilo que é apresentado, então, pelas igrejas. E é isso que eu sempre falo para vocês. Sempre. Sempre. Mas parece que é complicado. Entende? Então aqui, infelizmente, o que ele faz é realmente tentar utilizar-se de uma fé cega e tornar-se, então, a reencarnação de Jesus, podendo levantar uma cadeirante, podendo ressuscitar os mortos, né? Porque ele falou isso já numa entrevista, falou que tentou várias vezes ressuscitar morto. Ele queria ser um Jesus, provavelmente, tá? Alguma morte e irresponsabilidade. Então aqui teve a questão da maratona, né? Que ele botou um rapaz de 26 anos para correr e o cara acabou tendo um infarto, acabou morrendo. Você teve as pessoas que foram lá na excursão, que ele colocou em risco as pessoas, tá? Então assim, e aqui nós temos há menos de um mês, Marçal apareceu em uma foto com o pastor Chepe Puzzo, líder de um movimento chamado Legendários Brasil, que promove eventos para testar a resistência moral e espiritual de homens, propondo uma nova masculinidade, através de desafios físicos extremos que envolvem caminhadas extenuantes e outros testes, visando, segundo o próprio movimento, desenvolver o herói caçador a cada família, um pilar que temos como legendários, que levou à formação de homens inabaláveis. Eu nunca vi tanta idiotice em toda a minha vida. Tá? Quer dizer que eu vou deixar o bigode crescer para parecer com o Charles Bronson, né? Eu vou comprar um cavalo, um chapéu e eu vou sair por aí como Clint Eastwood, que eram símbolos de masculinidade do cinema, né? Ou eu vou ser que nem o Chuck Norris, né? Que não faz flexão, ele empurra a terra para baixo. O Chuck Norris, ele não abre o chuveiro, ele encara o chuveiro chora quando o Chuck Norris está presente, né? É uma total imbecilidade, é algo completamente estúpido, é algo que realmente a gente olha para o ser humano e fala, cara, você realmente existe, tá? Porque não é possível, cara, não é possível, tá? Então, estamos diante de um caso clássico do uso e abuso da fé evangélica para fins pessoais, politiqueiros e mercadológicos, que é o que a gente vê a grande maioria dos partidos políticos fazendo, sabe? Eu detesto ver quando um político pega a Bíblia embaixo do braço e quer tentar justificar os seus atos homofóbicos, misóginos, racistas, entre outros aspectos, pela Bíblia. Pela Bíblia. Não, porque está na Bíblia, porque está na Bíblia, porque está na Bíblia. Cara, a Bíblia tem tanta coisa podre, tem tanta coisa suja, que eu não sei como as pessoas utilizam um livro de 2000 anos atrás para justificar o que nós estamos vendo hoje. Para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos tem gente queimando Bíblia. Para vocês terem uma noção ainda pior, há monções populares para tirar a Bíblia de escolas nos Estados Unidos e fazer com que as crianças não tenham acesso a esse livro. Porque as pessoas aprenderam a ler. As crianças pegaram o livro e falaram, mãe, por que essa mulher foi esquartejada e morta? Ô mãe, por que essa menina foi estuprada chamada Sara? Ô mãe, por que isso aqui aconteceu? Por que existem menções para bater e espancar os filhos na Bíblia? Parece que as pessoas não leem o próprio livro que defendem. Novamente, a gente tem que falar a real para vocês, para que vocês entendam certos aspectos. Toda e qualquer religião, ela tem um enorme valor dentro de uma sociedade. Toda religião ela é baseada em fundamentos dentro de uma sociologia, para a gente poder estudar elementos do comportamento humano, elementos culturais, para a gente poder entender os alicerces e tudo aquilo que estava dentro da forma como as pessoas conduziam a cultura, a sociedade, os princípios, valores éticos e morais dentro
dos pilares das religiões em todos os períodos que elas surgiram. Seja o hinduísmo, seja o budismo, seja o catolicismo / cristianismo, seja o judaísmo, seja o islamismo, sejam as religiões de matriz africana, todas elas têm um valor social muito importante para que a gente possa entender aspectos da história, aspectos culturais, toda a parte religiosa, como aquilo ajudou as pessoas, como criava valor às pessoas. Claramente, algumas das religiões acabaram distorcendo esses valores. O cristianismo destruiu muita gente, matou muita gente, foram milhões de pessoas mortas na Europa. Tá? Nos Estados Unidos tem pessoas que acabam, infelizmente, morrendo por causa de uso e abuso dos pastores. Aqui no Brasil, nós tivemos casos de crianças que morreram por pastores, infelizmente, criminosos, que lideraram igrejinhas advindas, então, dos puritanos que foram da Europa para os Estados Unidos, formando a batista, a metodista, presbiteriana, e aí, obviamente, que a coisa sai do seu rumo, ok? Mas todas as religiões têm um enorme valor. O problema é quem está inserido dentro dessas religiões. Quem realmente manipula as pessoas por meio dessas religiões, fazendo com que as pessoas se tornem marionetes na mão de pessoas que são coach, na mão de pessoas que trabalham com PNL, pessoas que realmente querem, então, o poder. Durante muito tempo, muitos países tentaram, né, colonizar outros lugares do mundo, como a gente viu, né, a Europa se espalhando, indo para os Estados Unidos, para as Américas, para a África, no Oriente, a tentativa de entrar no Oriente, e muitas dessas colonizações aconteceram. O poder foi sendo mudado, então nós tivemos o reinado do petróleo, nós tivemos o reinado dos dólares, nós tivemos as riquezas minerais exploradas, e hoje o capital humano, o coeficiente de capital humano, o gado, né, a massa, hoje é o poder. Quem detém listas homéricas de e-mail, quem detém o WhatsApp das pessoas, quem detém então a possibilidade de ter bancos de dados e acesso às pessoas, hoje é quem realmente detém o poder. Vocês são massa de manobra dessas pessoas. Vocês tornam-se massas de manobra porque elas dão aquilo que vocês querem ver, aquilo que vocês querem consumir, aquilo que vocês devem sentir. Então eles comandam a vida de vocês. Esse é o problema. Vocês se tornam vulneráveis a isso. Eu sempre falo que eu evito muito a exposição na internet, né? Então eu simplesmente observo os fenômenos da internet. Por quê? Porque eu não sou um gado massa de manobra. Eu não sou referência, não sou uma pessoa consumidora de internet, não sou uma pessoa consumidora de absolutamente nada que essa plataforma virtual ela me proporciona. Se eu quero aprender alguma coisa, eu não vou no YouTube. Se eu quero aprender alguma coisa, eu vou a uma faculdade. Se eu quero aprender sobre história, eu vou até uma faculdade e faço especialização em história. O que eu estou fazendo? Se eu quero aprender alguma coisa, eu busco meios hábeis para isso. Eu não vou pegar qualquer um que está lecionando história na internet e eu vou ficar perdendo meu tempo escutando o que esse cara tem para falar. Não vou. Eu vou até uma faculdade, faço todo um programa de estudo de uma faculdade EAD ou mesmo semipresencial para que eu possa pegar toda aquela bagagem de aprendizado, as referências bibliográficas, trazer todo um conteúdo e sair com um certificado embaixo do braço. É isso que eu falo para as pessoas. As pessoas estão esquecendo de ver a vida real. Elas estão muito imersas ao Instagram, à internet e dão então palco para uma figura como essa que realmente acha que vai virar um Jesus. Vai construir uma torre gigantesca aqui em São Paulo para atrair pessoas, vai ter um teleférico onde as pessoas vão trafegar. Ou seja, eu não sei o que aconteceu, mas o Pablito deve ter batido com a cabeça quando era criança e prejudicado o seu lóbulo frontal, que é realmente a parte importante do cérebro. Claramente todo o cérebro é importante, mas que traz princípios de ética e moral bem alicerçados. Eu acho que algum Zé Concré não bate muito bem na cabeça dessa figura, tá? E de novo, eu não sei nada sobre o Intercept Brasil, mas que a matéria ela é extremamente complicada, mostrando, eles foram até a África e mostraram que o Pablo não entregou o que prometeu com relação às casas populares e que o trabalho dele tornou-se muito questionável lá na África.
eles trouxeram. Então lembra que eu falei, uma moeda tem duas faces. Para a gente conseguir conhecer o valor dessa moeda, a gente tem que ver as duas faces da mesma, tá? Então assim, é uma matéria complicada, não é muito fácil. Para mim o Pablo Marçal não é cristão, nunca será um cristão, tá? Se realmente comprovado, e pelo visto ele foi condenado pelos atos que ele cometeu utilizando-se de listas de e-mail para, então, junto ao pastor da igreja dele, dar os ditos supostos golpes, ele não é cristão. Se realmente ele não atendeu às populações da África, como ele prometeu na totalidade, construindo todas aquelas casas, ele não é cristão. E para mim, novamente, ele não é cristão. Ele é um meme ambulante que as pessoas tornaram ele bilionário, né? O cara é milionário e ele está se divertindo às custas dos demais. Ele vai, provavelmente, pela massa, né? Já que Tiririca foi eleito, porque o Pablo não seria. Então, ao meu ver, a chance dele ser o prefeito, e ele não vai fazer droga nenhuma, ele simplesmente vai subir no brinquedo, vai brincar um pouquinho, depois de alguns anos ele cai fora. É assim que vai acontecer, é o pombo sobre o tabuleiro de xadrez. Ele vai cagar no tabuleiro do xadrez, vai se divertir, vai dar risada e depois ele cai fora da política. É isso, é um megalomaníaco, tá? Então, eu sinto por isso, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido os riscos que as pessoas estão correndo ao acreditar piamente em uma pessoa que se diz cristão, evangélico, para tentar ganhar votos e que não cumpre o que faz e vai num ad hominem tentando desmerecer as pessoas, expondo-os ao escárnio popular sem ter prova nenhuma, sem ter realmente apresentado nenhuma proposta de governo ou mesmo trazer a veracidade daquilo que fala. Ele vive numa fake news ambulante e, infelizmente, as pessoas alimentam isso diariamente. Então é isso. Quero agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abas e vai ser levado a uma janelinha que você pode, então, doar o valor que você quiser ou puder. E nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.